Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Ibovespa subindo aí cerca de 2%, em um dia de repique, uma recuperação basicamente das ações que derreteram esse ano, né? Setor de construção e varejo, muito naquela lógica que a gente vem falando desde a semana passada, né? A gente falou bastante disso, foi na quarta, na quinta, né? Quarta, quinta-feira a gente falou bastante sobre isso, da questão de que nós estamos em extremos de estresse de preço. Né? Muitas ações em mínimas importantes do ano, ou até mínimas anteriores a anos, né, 2014, 2015, né, tem ação aí 2017, 2018, enfim. E, né, você tem a curva de juros no nível atual, já tem muita coisa na mesa, né? Já tem PEC da transição, aí teve o negócio do Gilmar Mendes, que meio que, não é que, assim, perdeu a importância da PEC, que nunca vai perder importância, né? Mas está garantido, o Bolsa Família está garantido, né? Não precisa vir PEC, não precisa ter nada, isso está garantido, tá? Isso a gente já tem na mesa, né? Esse problema do fiscal, a gente já sabe. E a curva de juros já está colocando bastante coisa na conta. Neste momento, né, sempre bom lembrar, 2023 a gente vai ver de fato o efeito desse problema do fiscal na economia, em especial, que é o que o mercado vai ficar de olho, que é a questão da inflação. Porque crescimento econômico parece que a gente vai desacelerar de fato, né? Isso mundialmente falando, né? Agora a questão da inflação, que esse é o grande problema, é muito difícil saber, projetar isso nesse momento, né? Então a gente vai passar 2023 e a gente vai ver como é que vai ser esse componente importante do risco, né? Porque o risco fiscal ele vai estar forte de qualquer forma. Isso não vai dissipar de uma vez por todas ou de uma hora para outra, né? E aí se essa inflação continuar subindo, o risco fiscal que já é alto, essa curva de juros vai seguir se deslocando para cima, e aí a gente tem, né, o caminho aberto para os 95 mil pontos, que é a projeção principal para o Ibovespa, né, para o ano que vem. Se a inflação tiver no controle, sei lá, a inflação não subir tanto, não tiver um descontrole da inflação, e o risco fiscal estiver alto do jeito que está, já tem bastante coisa na conta. Que esse é o cenário base, que é um cenário horroroso, mas é o cenário base que o mercado tem na mão. É um cenário que é para você montar a carteira? Ainda não, né? Tem muito risco ainda na frente. Mas tudo é uma questão de risco-retorno. E aí a gente teve essa recuperação. Eu estou falando assim de você pega uma Magazine, uma Via Varejo, mas tem outras empresas muito boas que tiveram esse processo de correção, mas conseguem surfar de uma maneira melhor esses problemas macro e que, querendo ou não, com múltiplos interessantes que acabam até oferecendo uma boa oportunidade de compra, e ofereceram, na verdade, né, uma boa oportunidade de compra aí nesses últimos dias. No caso lá do Infobolsa, a gente colocou um papel que a gente já tinha na carteira, a gente saiu, né, em novembro, estava de olho para voltar essa oportunidade, a gente voltou, pô, empresa sensacional, múltiplo muito bom, e que consegue, querendo ou não, surfar melhor esse problema, né? Por termos de receitas contratadas, enfim. Então a gente tem coisas, né? Tem oportunidades, tem assimetrias importantes, mas não está fácil de encontrar, né? Porque a tendência é de baixa. Mas enfim, Bovespa aí fechando com uma alta próxima de 2%. Conseguimos, né? Por enquanto estamos respeitando os 102 mil pontos. Se conseguir romper os 105, a gente vai para o 107. 107 é a resistência principal, o último fundo perdido. Lá tem venda, se quiser vender inclusive, né? Fazer vendas também pode ser uma alternativa. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no gráfico. Então, o mercado de olho nessa questão da PEC e da transição deve ser votado até o final dessa semana, né? Porque tem um recesso parlamentar, tem a questão do orçamento, tudo isso. Mas esse negócio do Gilmar Mendes já deixa, né, um pouco o novo governo tranquilo, né? É uma manobra, né? É uma manobra conjunta entre o judiciário e o judiciário e o novo governo, né, que é o esqueci o nome agora, legislativo, judiciário e esqueci o outro poder, 3 poderes, vou até procurar aqui, né? Eita, agora eu fiquei, né? Quais são os 3 poderes, né? A gente tem, né, o executivo.
Então, o executivo com o judiciário se juntou aí e conseguiu fazer manobra política, né? Política é isso, é você construir as alianças, enfim, eu não estou aqui para discutir, porque isso, por aquilo, é político. Político é política. Por isso que a gente tem que gostar, eu gosto, mas não tem que admirar nada, né? E lá fora o negócio segue em queda. S&P caindo 0,90, Nasdaq caindo 1,50. Lá as coisas estão, né, a curva de juros ela segue se deslocando, né, tá chegando próximo da precificação aí dos 5% e tá indo mais para tá mais com viés de alta, que foi um grande recado que os membros do Fed deixaram na semana passada, do que um viés de baixa. Então isso traz uma pressão negativa para as bolsas e, né, gera essa precipitação. E a gente, né, já falou também na semana passada, aquele cenário perverso, né, expectativa de uma desaceleração mais acelerada, uma desaceleração maior, né, da economia norte-americana, né, e um processo mais rápido, desacelera e desacelera mais rápido, né. E isso, num ambiente de inflação que ainda não está controlada, não deixa o Fed não ter alternativa de cortar juros ou aumentar estímulos. Então isso, né, tende a pressionar ainda mais, pelo menos, a expectativa de lucro. E aí, na agenda da semana, quinta e sexta-feira serão dias muito importantes lá fora, como, né, no mundo inteiro, né? Estados Unidos, quinta, 10h30, última versão do PIB norte-americano do terceiro trimestre, e sexta-feira tem o PCE de novembro, que é a inflação mais acompanhada pelo Fed, que é a inflação que o Fed utiliza como meta de inflação. Então, serão 2 dias importantes para a gente entender, né, questão econômica, questão de inflação, que são 2 pontos muito importantes, vão ser temas em 2023, tá? E vamos ver se o mercado vai seguir esse movimento de queda, já atingiu o suporte mais importante, a gente vai falar também aqui, ou quem sabe a gente, né, deu um alívio antes, deu um repiquezinho antes de chegar direto e reto, né? Que nem está acontecendo aqui. A gente não acredita que a gente vai para 120 mil pontos, é um repique para depois acelerar de volta. Beleza? Bom, então vamos começar falando com o mercado norte-americano, depois a gente vai falar para o nosso. Vamos lá. Aqui, ó, né, como a gente falou, né, perdeu 3.920, 3.910, anulou a tendência de alta de curtíssimo prazo, está em tendência de baixa no curto prazo, então seguindo o movimento natural aqui. E aqui que eu falei, né, vamos ver, quinta e sexta-feira vai ser definitivo, para ver se a gente vai testar direto isso aqui, esse é o principal objetivo, voltar para o 3.700, ou, né, fazer um repique, trabalhar um pouco mais esse movimento, né. A expectativa pela tendência é por aqui, e acabou de renovar a tendência, enfim. Então, vamos ficar ligado, esse é o ponto mais importante, a gente está, né, estamos não muito próximos, mas estamos chegando, né, próximos aí dessa região do 3.750, 3.700, que é o principal suporte do curto prazo do S&P. Por aqui, como eu disse, né, a gente teve esse processo de repique, por enquanto a gente, né, a gente conseguiu encerrar o dia acima da média móvel de 21, de 60 minutos, isso é muito importante, né? Isso significa o quê? Que a gente conseguiu confirmar um fundo mais alto do que o último fundo. O último fundo, que comba com o rompimento lá de agosto, né, é o 101.630. Então fez fundo aqui, fez um outro fundo aqui, no 102, e agora precisa romper esse último topo. Se conseguir se livrar aqui dos 105 mil pontos, por onde passa a média móvel de 72, esse repique, né, aqui, né, agosto, esse repique vai ser confirmado e aqui é o ponto. Aqui é ponto para zerar, vender, enfim, não vai ser fácil romper isso aqui, tá? E sempre lembrando, é um repique. Se não fizer esse repique, até aqui pelo menos, e o repique se limitar a isso aqui, que também pode ser, né, não podemos descartar isso porque a tendência é forte de queda, aí é um cenário assim, preocupante, né? Mostra como o mercado está preocupado, né, mesmo com os papéis, em papéis interessantes, tal. O cenário macro, e realmente é um cenário preocupante, né, de fato, mostra como o mercado vai estar preocupado, né, para ele ainda o risco-retorno pode ser até interessante, mas não, nossa, aqui é bom, e eu também acho, né, ponto para montar carteira, oportunidade da década, eu acho muito longe disso, né, coisas pontuais.
E aí, se ficar abaixo disso aqui, voltar e perder os 101.630, caminho aberto para o principal objetivo, os 95 mil pontos. Eu acredito que no começo do ano que vem, primeiro trimestre, a gente chega por aqui. Pela tendência, pelo cenário, por tudo que está acontecendo, né? Algumas prévias de inflação, principalmente a parte de alimentos, né? Não duvido voltar para cá no primeiro, segundo trimestre, e essa é a probabilidade maior. Tá? Só não acho que vai de uma vez só. Eu acho que tem um trabalho, faz um pullback, faz um repique, tal. Acho que tem um trabalho até chegar por aqui. Mas que o objetivo principal é esse aqui, sem dúvida nenhuma. Então é isso, né? A gente está falando do Bovespa num ponto crítico, a curva de juros também num ponto crítico. Então a gente já tem as cartas na mesa, né? E a gente começa a entender esses processos, né? Que isso é tudo no mercado financeiro, é tudo uma relação de risco-retorno. E aí, né, esses papéis que desmancharam esse ano, né, por exemplo, né, Via Varejo, subiu hoje quanto? Subiu quanto? 16%. O papel subiu 16%. Ainda cai 57,70 no ano. Movida, hoje subiu 12%, ainda cai 50% no ano. Magazine, hoje subiu 10%, ainda cai 64% no ano. Então, né, é nada mais do que um repique, né, Centauro, enfim, nada mais do que um repique depois desses papéis caírem forte, né. E nesse meio do caminho você tem, por exemplo, papéis que ainda estão em tendência de alta, que respeitaram suportes importantes, por exemplo, o BTG, né, está no suporte importante, e aí que se encaixa nessa ideia, né, de empresas que estão baratas, tal. E aqui é um dos exemplos, né. Por exemplo, aqui mostrou uma força compradora sobre um suporte importante, para quem gosta, né, foi uma bela oportunidade. Do outro lado, o que chamou bastante atenção, né, foi a queda. Duas quedas, né, importantes aqui. Primeiro, de Oi, tá? Se fechar esse gap no 0,17, esquece essa expectativa de reversão. E os Minas, né? Os Minas foi destaque de queda aqui do Ibovespa, queda de 6%. Teve um relatório do JP Morgan falando das dificuldades do setor siderúrgico brasileiro, em especial, né? E rebaixando os Minas para market performer, né? E justificando a dificuldade que a empresa vai ter, né, em termos de fluxo de caixa no que vem e o problema, né, de receita por conta de receita e aumento de custo por conta das reformas lá do alto forno, né? Então o papel que tem forte tendência de baixo, perdeu esse suporte, não consegue romper isso aqui. Se perdeu os 6,90, que é a probabilidade maior pela tendência, caminho aberto, né, para essa região dos 6,14 ou quem sabe até mesmo os 5,30. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Um abraço e até mais.